Papa Francisco manda um recado diretamente para o Brasil. Em meio a momento tenso no país, ataque terrorista no Irã faz 13 vítimas. Noruega prende suposto espião russo que se passava com um pesquisador brasileiro. Homem conhecido como o mais sujo do mundo falece aos 94 anos. E sob a supervisão de Putin, Rússia simula um ataque nuclear em exercícios. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Noob. Se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem mais um absurdo da semana e hoje eu tô com o Digo Blackson por trás das câmeras que vai me ajudar com a meta de likes no início do vídeo. Inclusive, vou falar pra você aqui, ó, tá vendo? Qual que foi o número de likes nos últimos vídeos? Vamos lá. No último um dia. Saiu 3 vídeos aí, no período de 24 horas. Sim. Bateu 17, 19 e 23 mil likes. 17, 19 e 23 mil likes. Bastante. Bastante pra caramba. Tá bastante, tá passando dos 15 mil. Então, eu acho pra tu pensar aí na tua meta. Então, eu falei isso pra tu pensar. A galera tá batendo. Os dois últimos eu acho que elas bateram. Passou 17. Passou 17, então. Então pra bater, pra gente também não ficar tão feio, eu vou botar uma meta e a galera não bater e eu ficar aqui com uma cara de tacho, eu quero 18.448. 18.448 likes, então, e na quinta posição a gente vai falar sobre o Papa Francisco, que fez aí um pronunciamento, né, e falou diretamente pro Brasil. Durante a tradicional saudação aos peregrinos na audiência geral ali do Vaticano, nessa quarta-feira, o Papa Francisco mandou uma mensagem direta aos BR. Ele falou o seguinte: peço a Nossa Senhora de Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência. Ele também falou sobre os peregrinos da língua portuguesa, que eram pessoas que estavam vendo lá o pronunciamento dele, lá direto do Vaticano, né? Que eram pessoas que vieram de Salvador, Aricúncio, de Goiás, Taubaté, São Paulo e também de São Paulo, capital. E além de mandar essa mensagem aí sobre o que o povo deve fazer agora nas eleições, né? Nessa época que realmente os ânimos estão aflorados, ele mandou uma mensagem falando sobre a beatificação da menina Benigna Cardoso da Silva, que foi realizada agora na segunda-feira. Ele disse o seguinte: queridos irmãos e irmãs, anteontem em Crato, no estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida defendendo a sua dignidade. O seu exemplo nos ajude a ser mais generosos discípulos de Cristo. A vida do mundo depende do nosso testemunho coerente e alegre do Evangelho. Um aplauso à nova beata. A Benigna foi executada aos 13 anos de idade, quando na época ela teve ali uma pessoa, um homem, né, que tentou abusar dela e ela se recusou a ter relações sexuais e por isso foi executada. Na época, por conta de toda a história, ela foi venerada e virou um símbolo de resistência contra o feminicídio e também contra a violência sexual ali com menores de idade, né? E por isso agora ela é homenageada também pela Igreja Católica. Na quarta posição, a gente vai falar de um ataque terrorista no Irã que deixou pelo menos 13 mortos por enquanto, certo? Então 13 pessoas perderam a vida até agora e outras 40 também ficaram feridas. Sempre que a gente fala de ferida, a gente não tem que contar que não são vítimas, são vítimas também, só não são vítimas fatais. Isso não quer dizer que a pessoa, por exemplo, não vai ficar com algo permanente, além do trauma em si que todos já vão carregar, né? Até os que não saíram feridos, que estavam no local, também acabam carregando esse trauma permanentemente. Esse ataque terrorista aconteceu ali num culto xiita nessa quarta-feira, no dia 26. O ataque aconteceu na cidade de Shiraz, lá no sul do Irã. E uma mulher e 2 crianças estão aí no meio dessa lista de 13 pessoas que perderam a vida, segundo a agência Fars, que é uma mídia estatal do Irã. No início, os relatos eram que tinham ali 3 suspeitos, onde 2 teriam sido presos, e logo depois veio a notícia que, na verdade, uma única pessoa tinha feito tudo isso. Um homem entrou armado no local e fez ali um ataque a tiros. Ele é um filiado do grupo Takfiri, e esse grupo, inclusive, é um grupo ali de radicais sunitas, que são o contrário dos xiitas, e que, inclusive, segundo a própria agência, ele não é nem iraniano, é uma pessoa de fora, um estrangeiro que foi até lá para poder fazer esse ataque brutal aí, né? Então o Irã, que já tá passando por um monte de problema, tem mais um ataque, coincidentemente, nessa época. Talvez não seja coincidência, talvez seja todo esse caldeirão que o país tá, né? Então, tá colocando toda a ideia pra fora, inclusive as ideias ruins, né? E o pior é que, como que nem tu falou, que ele realmente o Irã tá nesse momento de crise dentro do governo, dentro do país e tudo mais. Crise social, né? Porque não é uma crise financeira, é uma crise assim, do povo se perguntar se as civil, regras, né, deles civil. Ainda uma crise. Exato, o povo tá começando a se contestar, pô, o que eu faço, o que eu cobro do outro, vale a pena? Tem que ter ainda a polícia da moral, um cara que vai ficar regulando se a mulher tá de véu ou se não tá. Tem que ter um cara regulando o tamanho da roupa da mulher ou
não, isso aí é uma escolha da mulher ou é uma escolha que a sociedade vai impor pra ela? Pelo menos o debate tá tendo, a gente não sabe qual que vai ser o resultado final, mas tá tendo um debate muito forte e um debate que é contestado, que não poderia acontecer. Ele é ilegal de certa forma, e por isso tá tendo uma repreensão muito forte da polícia, principalmente a polícia da moral, que foi a própria que começou toda a confusão, e quanto mais a polícia da moral atua e mais ela é violenta, mais pessoas vão pro protesto. Então, é um círculo vicioso que só aumenta o protesto e o governo que era pra ter, digamos assim, o poder pra chegar e falar, pô, imagina que fosse um governo popular e o governante chegasse e falasse, esse protesto não vai ajudar em nada, a gente vai ouvir o que vocês querem, vamos colocar agora então, vamos abrir um plebiscito para vocês votarem e vermos se a gente realmente tira esses costumes aí baseados na Sharia ou se a gente continua com esses costumes, né? E é igual a gente falou, né, cara, nessa hora, na Síria, por exemplo, a gente teve, com a queda do poder do governo, né, a gente teve lá o surgimento muito forte do Estado Islâmico, do ISIS, né? E com isso o país perdeu o controle de algumas regiões e isso pode começar a acontecer no Irã também. Ah, isso é verdade. Entendeu? Surgir várias gangues ou até um grupo muito extremista, né? É, um local do país que já é desconectado do resto do país culturalmente, que acontece até aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente tem regiões que são mais parecidas ali com a própria região do que com o resto do país, né? É uma região dessa que culturalmente já não se parece muito, que tem ali envolvimento com religião, que é algo sagrado sempre, né? Que é algo que dificulta ainda mais a relação entre os diferentes. Então, com isso tudo, a gente tende a entender que o Irã ou vai conseguir passar por uma revolução, que também não deve ser do dia pra noite que vai acontecer, que vai levar um tempo e vai custar muita gente, vai custar muita vida, né? Ou então o governo do Irã atual realmente vai começar a definhar e perder o controle total, que é o que aconteceu na Síria, por exemplo. Bom, na terceira posição a gente vai falar sobre a Noruega ter prendido ali um suposto espião russo que estava se passando por um brasileiro. Olha, na terça-feira agora, dia 25, os serviços de contra-espionagem da Noruega anunciaram ali a prisão de um suposto espião russo que falava ser um professor aqui, nosso. Olha que doideira, o cara... Mano, e BR pode ser qualquer um, porque a gente aceita todos os tipos de pessoas por aqui, então tem todo tipo de pessoa por aqui, basicamente é isso, né? Inclusive, eu lembro que o Kim Jong-un, quando era criança, ele foi fazer um passaporte falso pra ir pro Japão, pra visitar a Disney, que era um sonho dele, e pra isso, eles falsificaram um passaporte pra ele como se fosse do Brasil. Sério? Tem um passaporte do Kim Jong-un, onde fala que nasceu em São Paulo, tá ligado? Nossa. Sim, ele já usou um passaporte de São doideira, Paulo. Mano. E, cara, ele tava trabalhando na Universidade de Tromsø, que, inclusive, é a terceira faculdade mais importante do país e fica lá no norte da Noruega. E ele tava trabalhando diretamente com pesquisa sobre o Ártico, inclusive sobre reações do país. Também tava estudando reações do país para ameaças híbridas, ou seja, ameaças que trabalham em mais de um tipo de ambiente, né? Tanto ar quanto água, ou tanto terra quanto água, entendeu? Tipo que tá ali e tá aqui. E ele tava, obviamente, estudando uma parte muito importante para a Noruega de defesa, né? O que é um interesse russo, só pelo fato de tu ter informações a mais de um outro país e o outro país não saber, você já tem uma vantagem com esse país, né? E com isso, ele por enquanto foi preso e recebeu uma pena de 4 semanas, que não é nada, né? Se para pensar. Isso é ele ficou preso lá numa prisão que deve ser melhor do que a casa de todo mundo no Brasil, tá ligado? Que é a Noruega também. E ele também já foi expulso do país, ele não vai poder continuar por lá, vai ser mandado embora e eles vão ver, vão confirmar se realmente ele é russo, como se suspeita, né? Bom, na segunda posição a gente vai falar sobre o homem mais sujo do mundo que acabou de falecer. O Amur Haji, que é um iraniano conhecido como o homem mais sujo de todos, né? Faleceu aos 94 anos nessa terça-feira. Ele não tomou banho aí durante mais de meio século, mais de 50 anos sem tomar banho. Imagina, digo, a caatinga. Nossa. É real, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Eu tinha morrido já. Eu também acho que deve chegar um tempo que inverte as coisas. É tanto tempo sem tomar banho que o cara começa a tirar bem. Isso é verdade. Pô, já começa a vir, sei lá, algo diferenciado, né? Um odor natural já. Porque chega um tempo que eu acho que o cara não consegue feder mais do que já tá fedendo. Não sei, nunca cheguei nessa fase. Pô, cara, pois é, né? O cara ficou mais de 50 anos sem tomar banho. Ele morava lá num vilarejo chamado Dejigah, atualmente, né? Ele era um cara, inclusive, antes disso, que era andarilho, ficava mudando de casa em casa, pedindo ajuda pras pessoas. E ele viveu por muito tempo assim, como uma pessoa simples e que tinha alguns costumes nada comuns, como, por exemplo, fumar esterco. Que? Fumava esterco no cachimbo. Então, o cara já não tomava banho e fumava esterco. Então imagina se o cheiro dele não é agradável. Meu Deus do céu, imagina os poros. Assim, uma coisa que é meio óbvia, mas tinha que falar, né? Ele era solteiro e, de acordo com as autoridades locais, ele não tomava banho por medo de ficar doente. Sim, ele achava que, pô, tô mó tempão aí vivo, sem tomar banho, vou tomar banho e vou morrer. E ele tinha uma certa razão, por quê? Porque no meio desse ano, convenceram ele de tomar banho, pela primeira vez depois de tanto tempo, ele tomou banho e agora faleceu. Meu Deus, o cara tava certo. Exatamente, o cara tava certo. Nossa, mas então isso é assassinato, não é? Isso aí é... Quem deu um banho nele que vai ter que pagar. Os caras falaram que ele podia estar sem tomar banho há 74 anos.
74 anos? Ele lembrava de mais de meio século. Mas... ele lembrava? Ele... é verdade, ele tinha 94. Ele tinha 94 e desde os 20 anos que ele não tomava banho. Imagina. Na época, ele sofreu uma desilusão amorosa. Se tu vai conversar com um mendigo, normalmente, o cara que mora na rua, ele tá lá por causa de alguma mulher. Que ele amava muito. E aí deu alguma merda, assim, muito fodida, que normalmente quem fez foi ele também. Aí a culpa não é da mulher, isso, né? E aí o cara tá lá na merda. No caso dele, ele tava fumando esterco desde os 20 anos e não tomava banho. Porque ele tinha sofrido uma desilusão amorosa. Doideira, né? E porque tinha medo de pegar doença. Pô, mas será que a mulher... Olha só, eu tô tentando... Na primeira posição, a gente vai falar sobre a Rússia e sobre um treinamento de um possível revide de um ataque nuclear. O que significa? A Rússia treinou oficialmente agora com os seus principais brinquedos nucleares como responderia a um ataque tanto da Ucrânia quanto da OTAN. Inclusive, existe um acordo entre Rússia e Estados Unidos, onde... Quando eles forem fazer um tipo de treinamento desse nível, envolvendo um ataque massivo nuclear, mesmo que seja um treinamento, eles têm que avisar o outro, para dar tempo de, opa, vamos ver se é um treinamento mesmo, já vamos preparar aqui uma possível defesa e tal. Eu acho que até se der um BO, os Se caras der um BO, saber o que tá rolando, Uhum. entendeu? Então, os Estados Unidos foi avisado, assim como a União Europeia também foi avisada, e a Rússia foi pra lá pra fazer. O Putin ficou dentro de uma salinha daquela de filme, sabe? Que o cara fica com um botãozinho. Isso aí, exatamente isso. E aí eles colocaram os submarinos nucleares, os bombardeiros e aí também ali os mísseis balísticos, né, para poder elaborar o que seria um ataque. Inclusive, esse ataque seria para responder qualquer tipo de ataque nuclear, pode ser local ou pode ser um grande ataque contra a Rússia. Qualquer inimigo que estivesse na reta, eles têm um poder ali de destruir totalmente o inimigo, por conta do número de opções de ataque, como a gente falou. Envolve aí navios, envolve aí submarinos e envolve também mísseis que podem ser lançados lá da Rússia mesmo, né? O próprio ministro da Defesa ali, o Sergei Shoigu, explicou que o que fizeram foi uma espécie de resposta para o risco real que está rolando agora de um ataque nuclear. Inclusive o Putin falou que o risco nunca foi tão alto. Então o tempo todo a gente está tendo informações que nos levam a crer que no futuro próximo a gente vai ter um ataque maior do que está tendo por enquanto. Ou seja, que não envolve mais mísseis estratégicos comuns de guerra, que a gente já está tornando comum, né? Tem isso também que não é para ser comum. Isso que a gente tá falando quase em todo o absurdo da semana aqui, né, mano? Exatamente. Jogaram míssil pra lá, China, Rússia, não sei quem mais. E vai lembrar que antes da Rússia entrar na Ucrânia, por exemplo, eles fizeram um monte de treinamento, fizeram um monte de exercício e falaram, não, é só pra caso a gente precisa em algum momento ali entrar na Ucrânia, né? E precisaram logo em seguida, uma semana depois. Nesse caso aqui tá acontecendo a mesma coisa, eles estão treinando ali o que pode ser um ataque que precisa para daqui uma semana. Eles não estão treinando porque eles acham que nunca vai acontecer, senão nem treinava, entendeu? Isso é verdade. E uma outra notícia que vem da Rússia, para completar aqui rapidinho, é que a Mercedes, que construiu agora uma fábrica na Rússia de 250 milhões de dólares em 2019, recentemente, pouco tempo atrás, né? Que gera mais de 1.000 empregos lá para a Rússia, vai sair do país, vai deixar o país, vai ter um prejuízo enorme, justamente como uma forma de sanção à Rússia, que não para de receber essas sanções e que não para de se enfraquecer ainda mais economicamente, né? Então, eu não sei até onde vai a guerra, qual que vai ser o resultado dela. Cara... Mas eu não acho que vai acabar também em 2022, nem em 2023 parece ter um grande futuro assim de paz, né? Tomara que a gente esteja errado. Tomara que daqui 2 meses apareça lá o Biden, o Putin, o Zelensky, faça uma reunião, todo mundo apertando a mão e falando, acabou essa putaria e deu, né? Mas não é esse o caminho que está se mostrando mais óbvio. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, vai assistir mais vídeos nossos aí, vai aí dar uma olhada no que você já viu, no que não viu. Tem vídeo de história, se você curte, por exemplo, vídeo de curiosidade, a gente tem o canal 2, que é o canal espalhável, que vale a pena também curtir. Eu tô lá apresentando, o Dil tá apresentando, todo mundo tá por lá, então valeu, é nóis.